Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui mais um podcast do New Wave Catholic. E é com muita alegria que hoje a gente recebe aqui uma pessoa muito especial para a gente, a Carla Rocha, que é uma perita, eu poderia dizer assim, em Fátima. Ai, meu Deus, que responsabilidade. Mas é uma honra muito grande ter você aqui conosco, Carla, para falar de um assunto tão bonito, tão importante para nós católicos. Muito obrigada pela sua Eu é presença. que agradeço o convite e para mim é sempre uma honra ser convidada para falar sobre a Nossa Senhora e já é a segunda vez que estamos cá às 13 e como gostei muito da outra vez, assim que me convidaram eu disse logo que sim. Sim, a Carla já esteve aqui, foi no episódio 16, se eu não me engano. Para quem está assistindo aí, se quiser depois assistir, né? A Carla fala um pouquinho da história dela também. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais e vamos aprofundar um pouco mais ainda dessa história toda, né, Carla? Mas para começar, a gente vai começar. Eu vou pedir para a Carla aqui a gente fazer uma consagração. Conduzir uma consagração aqui à Nossa Senhora. Vocês que estão aí em casa também, convido a fecharem os olhos e aproveitarem esse momento para a gente aproveitar de uma forma muito especial esse momento agora. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, a minha boca, os meus ouvidos, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa incomparável mãe, guardai-me e defendei-me como coisa propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, terna mãe, Senhora nossa, aguardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Amém. Amém. Diz. Ora, vamos então. E é uma Bom, alegria também, porque hoje, né, dia 13 então, é de isso que eu ia maio. falar agora. Exatamente. Aqui, ó, estamos a 13 de maio. Estamos com uma... 13 de maio, Na cova da Iria, uma música linda. aparece a Virgem Maria. Bom, uma música que eu queria botar aqui de especial, né? Assim, que é uma música linda que vem mostrando a história um pouquinho, né? De quando ela aparece no céu para os pastorinhos. E 13 de maio, uma data muito especial. Estamos completando 109 anos da aparição de Exatamente. Nossa Senhora. 109 e tantas vezes, e eu gosto muito de fazer referência a isso, quando falamos de algo de novo, porque Fátima não se esgota mesmo ao fim de 109 anos, porque a sua mensagem é atual, não é uma mensagem que parou no tempo. Fazer exatamente referência a isso, que há alturas em que parece que Fátima foi há tão pouco tempo. E depois o facto de ainda hoje em dia conseguirmos falar e conhecer familiares dos pastorinhos torna tudo muito mais próximo. Conhecermos irmãs no Carmelo de Coimbra que estiveram lá com a irmã Lúcia, ainda mais próximo fica. Por isso são 109 anos, mas é só no papel, é só nas contas das datas, porque acho que a própria vivência, não só em Portugal, porque basta abrirmos num dia como hoje redes sociais e tudo, e é uma Informação mensagem muito... que vai pelo mundo inteiro e que toca vários corações. Por isso, 109 anos, mas 109 anos há uns dias atrás. É verdade, você tem toda a razão, Carla. E é impressionante como esses 109 anos, cada ano é diferente, é novo, né? Parece que sempre tem alguma coisa ali nova que a gente aprende sobre Fátima. É isso que eu acho que... Exatamente. E é aquela coisa que convém fazer referência disso, porque não é novo de que não estivesse revelado, não. Temos que nos mentalizar de que, principalmente esta questão da terceira parte do segredo, ficamos pela terceira parte, não há mais além daquilo. Sim. Mas vai-se analisando de outras formas o que está escrito, o que a Lúcia deixou dito. Temos que também que pensar nisto. Se nós temos um livro que se chama Memórias da Irmã Lúcia, e ela esteve lá, por isso não vamos acreditar mais no padre de tal lugar ou numa irmã de tal sítio ou até num leigo que diz que sabe que foi isto assim assim. A Lúcia é que lá É esteve, a palavra dela. não é? E ela não ganhava nada em inventar, em contar-nos histórias que não fossem verdade. Eu dou um exemplo.
Eu consigo perceber as pessoas em causa, a família do administrador de Ourém, que queira limpar a imagem do senhor administrador que prendeu 3 crianças no dia 13 de agosto. A Consigo pressão, né, que perceber. existia. Exatamente, mas eu também, se fosse família, também se calhar queria limpar essa imagem. Mas porquê é que não vamos acreditar na Lúcia, se acreditamos em todo o livro das memórias, porque é que a parte que conta o 13 de agosto há de ser mentira? Não é? Sim. Ela não ganhava nada em dizer que estiveram presos se não tivessem estado. Não, e depois é uma pessoa que você vê pela história de vida dela, que é uma pessoa que vivia Da aquilo, né? verdade. Que Exatamente. ela não simplesmente viveu como criança, viu aquilo tudo e simplesmente foi ter uma vida e esqueceu, né? Você Exato. percebe que ela viveu o evangelho. Né? E que vivia já aquilo. o A missão vivia, dela. A missão. e que já o vivia antes das aparições. Sim. Temos que ter também isso em conta. A Lúcia nasceu numa quinta-feira santa, não foi num... Eu Sim. continuo a achar que não foi à toa, não é? Que Nosso Senhor já vinha preparar desde aí. Na sua primeira comunhão, é uma das suas Era um primeiras chamado, ela já lutas. tinha esse chamado desde. Exatamente. Nasceu com Desde esse o chamado. ventre Exatamente. Ah. Ela, na véspera das primeiras comunhões lá na aldeia, vai à igreja com a esperança de que o prior a deixe fazer a primeira comunhão e ele continua a achar que ela é muito pequenina, não tem ainda idade, não que não tenha conhecimento. E está naquele dia, para sorte da Lúcia, lá na paróquia, um homem que também está a decorrer o seu processo de beatificação, que já Lisboa inteira e Portugal inteiro conhece como o Santo Padre Cruz, que está lá a ajudar o padre a fazer as confissões das crianças para a catequese. E vê a Lúcia a chorar. E pergunta porque é que ela está a chorar. E ela diz-lhe que o senhor padre não a deixa fazer a primeira comunhão. E ele vai confessar a Lúcia. E depois, no fim, é o Padre Cruz que vai dizer ao padre de lá da Estrela que se aquela não está preparada, duvida que os outros estejam, não é? E ela acaba por fazer a primeira comunhão. Ela conta nas suas memórias que as irmãs passam a noite a fazer o vestido para ela usar na primeira comunhão e que quando acaba de comungar se vai ajoelhar, e vejamos, como eu gosto de dizer, a Deuscidência, vai ajoelhar-se aos pés da imagem de Nossa Senhora do Rosário e que Nossa Senhora terá sorrido para ela. Por isso, é uma criança que já está desde a nascença, desde que nasceu, porque é filha da catequista da aldeia, da única mulher que sabe ler na aldeia, por isso, de alguém que a vai instruindo. É a mais nova, é aquela que tem mais atenção, por isso, já está preparada para este caminho. Não é... não cai ali... De paraquedas, não Exatamente, tá? não. Ela foi realmente escolhida, né? Ela foi escolhida pelo seu certeza. percurso. Agora, vamos dizer assim, eles tinham que ser os 3 já santos antes disto tudo. Não. E a própria Lúcia nos faz, nas suas memórias, referência a isso, de que a Jacinta não era, antes das aparições, alguém de quem ela gostasse muito. Porque tinha, e aí a Lúcia é muito querida, o defeitozinho de amoar. E o da agarrada. O que é isto, o defeitozinho de agarrada? É o de ser egocêntrica, de pensar só nela. E é a santificação da Jacinta, é exatamente este transformar desta menina que pensa primeiro eu, que depois da primeira aparição de Nossa Senhora, deixa de pensar nela. A conversão total, né? Aquela Exatamente. conversão, a entrega, né? Exatamente. E isto eu também faço referência muitas vezes, que o Francisco e a Jacinta não são santos por terem visto Nossa Senhora. Não, sim. Basta irmos às aparições de La Salette, os videntes de La Salette não são santos. De Medjugorje. Por isso, mas aí também ainda estão vivos, não é? É verdade. Pronto, mas não é condição para ser santo ter visto Nossa Senhora. Sim. Francisco e a Jacinta são santos pela sua vivência, pela sua experiência de Deus, de vida. pela forma como deixaram Deus operar nas suas vidas Sim, e nos seus corações. Por isso, não vale a pena
aqueles de nós que A queiramos escolha, ser santos. o livre-arbítrio, né? A escolha, né? Exatamente. Deus mostrou, você viu, ela podia simplesmente seguir a vida dela e achar que aquilo ali não... Exatamente. Pronto, e ela escolheu. Por isso, cada um Eles. de nós que queira ser santo, não vale a pena darmos a pedir a Nossa Senhora para nos aparecer, porque não é por aí. Não é por aí. Exatamente. Seria uma grande graça, mas não é por Mas não é por aí. Mas, Carla, você está falando da Lúcia, né? Então, assim, vou te fazer essa pergunta, porque todos que estão assistindo podem perceber que a Carla estuda bastante essas histórias, né? E a vida deles, né? Então, assim, e tem bastante contato aí também, que eu não posso dizer, mas ela tem bons contatos, viu, pessoal? Então, assim, ela tem boas informações. Mas por que Lúcia ainda não foi canonizada? Por que a Lúcia ainda não foi beatificada e É canonizada? bem... Não que não tenha tido uma vida santa, teve sim senhora, mas há muito aquela ideia de que a Igreja trancou a Lúcia em 4 paredes de um mosteiro para que ela não falasse. Só que basta olharmos à volta e ver que a Lúcia falou muito connosco, mesmo de dentro das paredes de um mosteiro. Porque nós temos as memórias da irmã Lúcia, nós temos os apelos da mensagem escritos pela Lúcia, nós temos o Como Vejo a Mensagem escrito pela Lúcia, nós temos várias publicações, muita coisa escrita. As Se ela aparições lá, Se ela né? talvez não estivesse no Exatamente. Carmelo, não teria falado tanto. Né? Pois, se Percebe-se calhar, você se falando isso, calhar. percebe-se isso. Acho que ela É, estando no Carmelo, ela parece conseguiu Parece paradoxal, aprofundar mas não muito é. mais. É. Exatamente, porque a vivência é outra, porque a espiritualidade é outra, porque o sossego para o poder fazer é Sim. outro. E é assim, nós estivemos em família no encerramento do processo da Lúcia, já há alguns anos, no Carmelo de Coimbra, e toda a gente que nos está a ouvir tem noção do tamanho que é uma caixa com 5 resmas de papel dentro. Sim. Pronto. Nós vimos 29 caixas dessas. Muita coisa. Viveu a vida, então, escrevendo, né? Não, mas é do processo. Exatamente. É do processo, porque no processo tiveram Exato. que ir os seus escritos. Por Sim. isso, vejam, ainda nós dizemos que ela não falou connosco. Imaginem se ela tivesse falado. Pois. Pronto. Só para terem uma ideia, e agora há pouco tempo saiu um livro que se chama Viver Dentro da Luz, escrito pela irmã Ângela Coelho, que é apostoladora da causa da irmã Lúcia, e pelo um sacerdote carmelita. Desculpem, mas o nome do senhor é francês, não consigo decorar. François-Marie Letel. Em que eles já nos levantam o véu de algumas passagens do Diário da Lúcia. Só para termos noção, a Lúcia escreveu, por obrigação, o seu diário durante 60 anos. Por isso, imaginem, só aí... Quantidade de material, né? Exatamente. É fabuloso e desculpem estar já a avançar, mas é uma coisa que me tocou imenso, é que a Lúcia identifica-se no seu diário como um sacrário vivo. E nós podemos, à primeira vez que ouvimos isto, dizer, mas que pretenciosa. Mas depois, se formos analisar e ler o que ela explica sobre o sentir-se um sacrário vivo, vamos de certeza dar por nós a querer sentir-nos da mesma forma. Sim. Porque a Lúcia chega ao ponto de dizer que... e não entendam mal nem o que eu vou dizer, nem o que a Lúcia nos deixou escrito, mas ela chega ao ponto de dizer que no silêncio da sua cela ela não sente necessidade de ir para a frente do sacrário para fazer adoração ao Santíssimo. Porque se ela tem Jesus, se ela comungou, ela é um sacrário vivo e ela tem-no dentro dela. E isto acaba por nos ensinar muito, porque nós às vezes temos a mania... Desculpa, Carla, mas... Guarda aí para você continuar aí. Mas porque isso é interessante que você está falando, porque de certa forma, a gente também tem que entender que ela era uma pessoa que vivia aquilo ali 24 horas, né? Não é simplesmente, eu comunguei no domingo, sou um sacrário vivo todos os dias, né? Não. Ela comungava todo dia, ela vivia aquilo todo dia, né? Então... Mas mesmo assim, Mariana, às vezes tem os pensamentos, né? Tem tudo, mas ela era tão... E assim, a graça era tão abundante, né? Também, né? Porque é fruto da graça, né? A pessoa tá repleta assim, né?
de Deus, né? E isso aí é muito interessante, porque uma vez no Brasil tinha uma catequista que falou que uma criança, você já ouviu essa história? Uma criança Não. chegou para ela e falou assim: eu não entendo porque quando eu saio da comunhão e passo pelas pessoas, as pessoas não ajoelham diante de mim. Se eu tô com Jesus dentro de mim, tão bonito, sabe? Isso é Que é interessante. verdade, Eu, né? quando eu não pude É comungar puro, por um né? momento da minha vida, né? Eu não sei se a minha mãe se lembra, né? Mas a minha mãe Lembro. voltava da comunhão e falava assim, me dá um abraço de Jesus, porque ela estava ali com ele, né? Exato. Então é justamente isso. E é exatamente isso, e era o que eu ia dizer. Nós às vezes temos muita mania de que eu não rezo porque não tenho tempo, eu não vou fazer adoração ao Santíssimo porque não tenho tempo. Peguemos neste exemplo da Lúcia. Se fomos à Eucaristia, se temos Jesus connosco, por que não recolhermos no nosso quarto, fecharmos a porta, ou então até... pronto, eu vou confessar. Eu agora vou ao ginásio todos os dias e eu aproveito o tempo que estou na passadeira para rezar o terço. Uhum. Quem está à minha Eu rezo volta... também para passar mais rápido. Mas quem está à minha volta, vê-me com uns fones, não precisa de saber o que é que eu estou a fazer. E eu estou no meu momento. Já tive uma amiga que se cruzou comigo lá e depois disse-me: eu já estava aqui há um pedaço e já tinha visto que tinhas entrado, mas estavas tão concentrada que não tive coragem de incomodar. Porque nós conseguimos, mesmo no meio da confusão e no meio da multidão, ter tempo para nós. Sim. Por isso, por que não, nesse tempo para nós, em vez de estarmos à procura de coisas na internet, ou de estar a jogar, ou de qualquer outra coisa, por que não tirarmos uns 10 minutos para Jesus? Sim, sem dúvida. Porque se nós conseguimos para ver futebol, às vezes no autocarro, né, no comboio, você está ali, você pode fazer aquele momento. E depois né? Nós temos tantas plataformas e tanta coisa fácil para que possamos pôr nos ouvidos, que nos ajudam a rezar e a meditar os mistérios, porque não aproveitar? Sim, sim. E é um exemplo que Lúcia dava nesse sentido. Que você e esta questão dela ser um sacrário vivo vem, e agora lembrei-me pela questão de teres dito que pedias um abraço à tua mãe, precisamente do tempo em que o Francisco e a Jacinta já estão doentes, não podem ir à missa, e a Lúcia vai e comunga e passa lá por casa para que eles se encostem ao peito dela. Exatamente por isso, porque a Jacinta dizia: tu trazes a Nosso Senhor. Sim. E é muito bonito esta ideia de que muitos anos depois a Lúcia se assume aquilo que a Jacinta já lhe tinha atribuído esse título, de ser um sacrário vivo. Porque não todos ambicionarmos sermos sacrários vivos? Sim. Você falando isso, Carla, me veio a imagem, assim, né? Não sei, mas na missa, quando tem, né, ali a consagração, e é como se tivesse uma luz em cima do altar, né? Que é o próprio Jesus, e quando todos comungam, a luz se estende à igreja toda. Exato. Né? Porque todos fazem parte de Deus. Ser né? luz Exatamente. do mundo, né? Luz do mundo, é o que devemos ser. Eu posso partilhar com vocês uma experiência que tive precisamente lá no Carmelo de Coimbra, uma altura que lá fui à missa, e fui a única pessoa que estava na igreja que não comungou. E não comunguei porque não estivesse preparada para isso, mas porque as primeiras pessoas a comungar foram as irmãs por trás de uma grade. Sim, da cela. E a sensação que eu tive quando as vi aproximarem-se da comunhão foi que elas não estavam a andar. A sensação que eu tive era que a serenidade era tanta e a presença de Deus era tanta que elas iam levadas. Flutuando. Exatamente. E não me senti digna de comungar debaixo do mesmo teto de que aquelas mulheres. E há uns tempos atrás, a fazer uma conversa com o Sr. Dom João Labrador, que na altura era precisamente o capelão do Carmelo e que estava a celebrar nesse dia, eu disse: tenho uma coisa para lhe contar. Há muitos anos fui a uma celebração e passou-se isto e eu não comunguei. Levei o maior raspanete da minha vida. Porque ele disse: o quê? Nosso Senhor morre para nos salvar. E nessa situação você virou-lhe as costas. Ele morreu exatamente para que todos nos sintamos dignos de o receber. E a partir daí eu comecei a ver as coisas de outra forma. E por isso esta questão da Lúcia se identificar como um sacrário vivo não me choca. E é exatamente isso que eu quero que as pessoas percebam, é que
nós só não temos tempo para Deus e para sermos este sacrário vivo também, se não quisermos. Não, e você está falando, e é verdade, a questão, eu lembro, até tem uma música muito bonita, né, que é o primeiro sacrário vivo do Senhor, que foi Nossa Senhora, né, assim, que Exato. ela estava com Jesus no ventre, né, e ela foi o primeiro sacrário vivo, primeiro, ou seja, existem vários outros hoje, Exatamente. que somos nós como podemos comungar, né. Já agora, por estás a falar da mulher que nos traz cá hoje, há uma história que eu gosto muito sempre de partilhar, porque eu aprendo muito com as crianças e tenho algumas situações, algumas a me fazerem pensar muito. E há uns tempos fui fazer uma conferência a Torres Vedras e estava a falar exatamente da questão do sim de Maria perante o anjo. E perguntei às pessoas se tinham a noção de que Nossa Senhora podia ter dito que não. E disse, se ela tivesse dito que não, o que é que nós fazíamos? E há um miúdo de 9 anos que levanta a mão e diz, íamos à procura da segunda mulher mais feliz do mundo. Que bonito, que bonito, humilde. Um menino de 9 anos que tem a noção perfeita de que Maria é a mulher mais feliz do mundo. Sim. Mesmo perante a dor depois da cruz, mesmo perante as várias situações, as suas 7 dores, mas se uma criança que não tem ainda Percebe a conhecimento de felicidade. tudo, percebe que ela é a mulher mais feliz do mundo, o que é que nos falta a nós para perceber a mesma coisa? E com certeza, e eu acho que a escolha de Maria, Deus sabe de tudo, né? Lógico, eu acho que é uma hipótese muito impossível de acontecer dela ter dito não, porque era uma mulher escolhida, né? Sempre foi, né? Muito especial. E assim, eu acho tão interessante que assim, quando você falou, né, essa mulher que nos trouxe aqui hoje, né, também, como Maria, depois de tantos anos, né, desde sempre, né, que aconteceu, né, a vinda de Jesus, ela é tão presente, né, no mundo, é tão atual, é tão presente, né? Cada vez a gente sente mais a presença dela como mãe, né? Mas, Miriam, Como cuidado. Mas fez-me muita confusão o Papa Francisco, o saudoso Papa Francisco, ser preciso ele ter gritado 3 vezes temos mãe em Fátima em 2017. Porque eu acho que é aí que muitos de nós andamos distraídos. E não sei se com vocês acontece, comigo acontece frequentemente e apercebi-me há bocado antes de entrarmos em direto que temos um bocado esta noção de que quanto mais nós fazemos para o bem e para divulgar o bem, há sempre alguém do outro lado que nos tenta travar. E por isso, quanto mais falamos de Maria e quanto mais dificuldades temos. E não sei se vocês acontece com a mesma coisa de sermos postas constantemente em causa porque estamos a idolatrar Maria e o que importa é Jesus, porque estamos a dar-lhe mais importância do que... Não se trata de o idolatrar e de a pôr à frente de Jesus, não é isso. É o reconhecer que se ela não tivesse dito sim, se ela não fosse a mãe de Jesus, nós não tínhamos Jesus. E o exemplo, né, de que como ela viveu desde esse sim, a partir do sim, de como ela viveu tudo isso, né? Porque eu costumo dizer muito isso, naquela época, uma menina, né, que podia ser apedrejada porque não estava casada, Exatamente. Né? Então ela simplesmente assim não pensou em nada, ela simplesmente disse sim. Mas ela estava repleta do Espírito Santo, né? Já estava. Então percebe-se, né, que é uma mulher muito especial, né? E assim, quando a gente fala de Maria, não é idolatrar, é realmente perceber um caminho para Jesus. Exatamente. Né? Ela que mostra... é pela mão dela que nós lá chegamos. Há um cartoon que eu vi já há muitos anos e que gosto de, às vezes, fazer referência a isso, que é a entrada do céu, e então está Jesus e São Pedro à porta. Umas bolinhas lá. E depois lá ao fundo está um terço a vir das nuvens a levar pessoas. E São Pedro a queixar-se. E Jesus diz-lhe, são coisas da minha mãe. Porque é exatamente... porque que são coisas da minha mãe. É pela mão dela que nós vamos lá. É ela que intercede por nós. Sim.
Pode ir diretamente a Jesus, né? Exatamente, Existem as sim. outras também. Eu costumo dizer que pronto, podemos ir direto, mas Tem uma mãe que te quer carregar, né? Por que você nós vai... temos o telemóvel dela. Dele nós temos o e-mail, ele não vai lá tantas vezes. Nós temos Boa, o Carla, telemóvel gostei da direto. É isso mesmo. Carla, então assim, a gente estava falando de Lúcia e da dificuldade e da quantidade de material que Lúcia escreveu durante a vida, né, assim, para ser ainda analisado. Então, acredita-se que esse processo dela ainda não ter chegado lá ainda para ser beatificada ainda e canonizada é por questão desses materiais todos ainda que estão sendo analisados. Exatamente. E também pela questão de que é preciso um milagre reconhecido pelo Vaticano. E não é fácil. Nós podemos ter situações. Mas já tem alguns milagres que já foram mandados para lá e estão analisando ainda? Segundo a irmã Ângela, há coisas que têm sido analisadas. Umas passam para o ponto a seguir e estão a ser analisadas, outras entende-se logo que não. Isso é uma coisa sim, importante também de se falar, para perceberem já a importância. estarão a ser analisadas. E só uma coisa, eu acho que é interessante, uma vez um padre falou pra gente, aproveita para pedir. Exato. Vamos pedir para a irmã Lúcia, né? Porque Exatamente. a intercessão dela, e vai que acontece um milagre, Exatamente. né? Mas é assim, eu também acho que nós às vezes esperamos muitos milagres e não é ainda à altura. Por exemplo, eu posso dar um exemplo recente. Eu em agosto tive um AVC. Podia não ter ficado bem, mas apesar da situação toda, e eu costumo dizer e continuarei toda a minha vida a dizer que até agora foi o dia em que eu senti Deus mais próximo de mim, foi precisamente no dia em que tive o AVC. Porque também, se não fosse assim, poderia não estar cá ou não estar sem sequela absolutamente nenhuma. Mas por acaso não pedi à irmã Lúcia, não, porque há situações que nós temos que reconhecer a vontade de Deus. E eu tenho dito e continuarei a dizer, eu não perdi nada em ter tido o AVC. Eu ganhei atenção para comigo, ganhei qualidade de vida, porque emagreci, porque faço ginástica. Há maus que vêm para bem, né? Exatamente. Às vezes é pela dor, né? Por isso, às vezes, a gente está à espera de milagres e não é isso que precisamos. Não é um milagre que precisamos, é chamada de orelha de Deus. Exatamente, um puxão de orelhas. E também costumo dizer muitas vezes que há de haver imensas situações em que Nossa Senhora olha de lá de cima cá para baixo para mim e diz: ai, mulher da pouca fé. Passamos todos, acho que por isso, por um Exatamente. momento assim, né? Acho que faz parte da gente e de perceber. Tem uma música tão bonita também das irmãs do Instituto Hesed, né? Do passarinho, né? A gente é tão pequenininho, né? A gente tem que se colocar dessa maneira, né? Muitas das vezes a gente não vai conseguir voar, muitas das vezes a gente vai estar fraco, né? E aí daí a importância também de a gente lembrar que tem uma mãe ali para carregar e ajudar, né? Pegar pela mão, né? Então, Carla, então, continuando lá, e aí a gente tem aí essa questão toda da Lúcia, e temos também, vamos falar um pouquinho do teu livro? Porque, assim, eu sei, a Carla já teve vários livros, né? A gente tem aqui, inclusive... Esse aqui foi o primeiro? Não, o primeiro? Qual que Este foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Este foi o primeiro. Saiu agora, a semana passada, a segunda edição. Edições de 1000 livros, por isso é bom sinal. É sinal de que as pessoas querem aprender mais. Já agora há uma particularidade sobre esse livro. Esse livro nunca foi, enquanto eu estive a investigar a passagem da Jacinta por Lisboa, nunca foi para ser um livro infantil. A ideia era um livro para adultos, com transcrição de documentos, com entrevistas que eu fiz a familiares das pessoas que lidaram com ela. Só que, entretanto, aquelas coisas que o tempo de Deus não é o nosso tempo, eu andei 7 anos a investigar. A ideia inicial seria que o livro saísse no centenário das aparições, em 2017, coisa que não aconteceu, só aconteceu em 2020. E o que é que aconteceu em 2020? Fechamos o mundo, porque entramos em pandemia. Exatamente 100 anos depois da Jacinta ter morrido numa pandemia. E tínhamos os nossos filhos e netos muito zangados em casa, porque estavam fechados em casa. Mas estavam fechados em casa com medicamentos, com internet, com televisão,
Com a com família. WhatsApp, com chamadas gratuitas, com videochamadas, com tudo. Bastante distrações. Exatamente, distrações, mas ao mesmo tempo muito zangados por só terem isto. Aham. E então, de repente, o livro tornou-se num livro infantil, precisamente para mostrar a estes meninos a sorte uma que tinham, criança, porque uma criança há 100 anos tinha morrido com uma pandemia em que nem paracetamol, para não dizermos aqui, para não fazermos publicidade a marcas, nem isso havia. Uhum. Não, e morreu de uma forma, né? Quer Heroica. dizer, Que e ofereceu todo o seu fisicamente sem sofrimento. ninguém do lado. E há algum tempo, uma irmã da congregação do Cónigo Formigão, das Irmãs Reparadoras, deu-me esta folha, uma transcrição de uma carta que o Sr. Cónigo Formigão escreveu ao Dom José Correia Alves da Silva, na altura bispo de Leiria Fátima. E então ele estava a dar a sua opinião de um livro que tinha lido, que tinha sido escrito por um outro sacerdote sobre a Jacinta. E ele diz a certa altura: mas confesso que ignorava os atos tão numerosos e tão edificantes de penitência que ela praticava antes da última doença e que constam do livro. Uma edição para as crianças em estilo mais simples e em forma mais adaptada à sua mentalidade há de fazer muito bem, por certo. Estou convencido de que só a oração e a penitência, sobretudo das crianças inocentes e das almas puras, poderão alcançar da misericórdia divina o milagre da conversão dos pecadores e da santificação dos sacerdotes. Ter em conta o quê? Que esta carta é de 1938 e não há livro nenhum infantil que fala desta passagem heroica da Jacinta pela doença e pela morte e pela vontade de converter pecadores. Saiu daí dessa carta a sua vontade de fazer esse livro? Não, eu só nem conhecia tinha, esta você nem carta. tinha vontade Não. de fazer um livro infantil, verdade? Não tinha vontade de fazer um livro infantil e quando conheci esta carta, já o livro estava publicado. O que é que eu tive com esta carta? A certeza de que não fui eu que fiz esse livro. A certeza de que o Espírito Santo que é Espírito Santo, exatamente. É. E assim, quando você falou da questão, né, da conversão, né, e ela rezar pelos pecadores, né, a gente vê como os frutos a gente vê. Apesar da gente ver que o mundo está muito complicado, Sempre né? foi. Não, mas hoje em dia está um pouco mais difícil em algumas coisas. Mas por que eu estou falando isso? Assim, eu tenho visto alguns relatos do número de conversões serem assim espantosos, como por exemplo nos Estados Unidos, né? A quantidade de conversões eram inúmeros os protestantes e as conversões são assim, eles Exato. nunca viram tantas conversões. Mas eu entendo o que a Mariana diz e entendo o que a Miriam diz, exatamente porque sempre foi assim e nós vemos pela história que sempre foi assim. Mas agora há uma coisa que se chama informação de última hora. O que facilita a conversão também. O que também facilita a conversão, mas também nos faz achar de que isto está mesmo muito mal. Muito pior. Não está muito pior do que em outras alturas da história, A mas única nós coisa é que a hoje informação temos, chega. exatamente, Coisas que você nós não temos tinha como mais ter noção do que informação. estava acontecendo naquela época. Exatamente. Sim. E nós hoje sabemos o que está a acontecer do outro lado do mundo em segundos. Sim. Mas também é uma esperança de você poder rezar mais por aquilo que está precisando. Exatamente. Sim, né? sim. Assim, mais no momento mesmo. E podemos ir buscar também a questão... santificação dos padres. É tirar de forma boa toda essa globalização, né? Para que serve isso, né? Exatamente. E podemos ir buscar a questão dos protestantes e a questão das conversões. Por acaso não falamos disto antes, eu não sei se vocês seguem a série ou não, mas eu sou fã incondicional de uma série que se chama The Chosen, Sim. Nós também. feita por um protestante, Sim. feita por alguém que não tem grande ligação a Maria, e eu acho que é de filmes e séries onde Maria é mais bem representada. Sim. E com
um lado maternal fabuloso. É impressionante. Eu acho que, não sei se vocês já viram esse episódio, mas há uma situação Já vi em todos. que Jesus está, eu também já vi para 4 ou 5 vezes cada um, em que Jesus está em casa de Lázaro e Maria chega e diz-lhe, anda a lavar esse cabelo. E nota-se perfeitamente, depois pelo teor da conversa, que ela não o chama por ele para lavar o cabelo porque o cabelo esteja sujo, Não, mas é para pela- ter aquele tempo com ele. E é tão bonito, mas tão bonito. a cena, né? É, É muito toda a de cena é intimidade. das que mais me toca. É Quando muito ele se bonito. está a queixar, que está a abrir os olhos aos discípulos, que lhe está a contar o que lhe vai acontecer, que está próximo o que vai acontecer, e ela diz-lhe muito naturalmente, mas eles são humanos. Sim. E Jesus diz-lhe com um ar de dor, mas ao mesmo tempo de compreensão, e eu também. E aí é exatamente, eu acho que é o top e o limiar do Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu filho. E dá-nos o seu filho por aquela mulher que já ali, ainda antes dele dizer, mulher, está aqui o teu filho, já ali ela é mãe deles todos. Sim. Porque ela podia alinhar nas queixas dele, E, mas inclusive, não. nessa Ela série defende-os. retrata muito bem isso que você está falando mesmo. Mostra ela ali com essa intimidade já com os discípulos, né? Com os Exatamente. que eram amigos de Jesus, e ela ali já como uma mãe mesmo, ela cuidava, e muitas cenas ela Sim. está presente dessa maneira. E não só com os discípulos. Por exemplo, na cena das bodas de Caná, ela parece mãe da mãe dos noivos, não é? sim. Porque A preocupação, vai, né? Porque vai para ajudar a limpar e a preparar a casa e tudo aquilo. Ela é muito mãe em todas as... A questão do The Shows é muito interessante, né? É uma série assim que é legal a gente também falar para quem não conhece ou não ouviu falar ainda, vale a pena pesquisar e seguir e assistir, porque assim, por mais que tenha sido tá sendo dirigida por uma pessoa que é evangélica, que é cristão também, né? Mas tem muitas pessoas ali no cenário, como é que se diz? Atores e as Sim. atrizes que são católicos, que não eram, que se converteram ao catolicismo. Exatamente. Inclusive o próprio ator de Jesus, né? Que E tem que uma história muito participa de missa bonita. diária, né? Segundo ele. Exato. Então, é uma história muito bonita de conversão. A gente não vai entrar muito aí, porque a gente quer falar de Fátima. Exatamente. Né? Mas, assim, Mas interessante. que são presentes que a gente vai ter agora e que a gente vai precisar viver, né? Como católico, né? Vem o sexto, né? A sexta temporada. Sexta temporada. Que- E ano que vem tem Mel Gibson com A Ressurreição, que diz que vai ser... Mel Gibson, que veio mostrar a paixão de Cristo à irmã Lúcia. Ah, foi? Ela Sim. viu? É sério? A irmã Foi Lúcia ela viu assistiu a A irmã Paixão de Lúcia, Cristo. o Mel Gibson. Olha, antes Carla de- e as coisas que a gente... Mas Olha, isso isso basta, isso conseguem arranjar fotografias do Mel Gibson no Carmelo de Coimbra, vão ao Google e escrevem Mel Gibson em Fátima, em Coimbra com a irmã Lúcia. E aparecem legal! fotografias deste encontro. Ai, que Porque- coisa boa. O Mel Gibson, antes de estrear E tem algum A Paixão comentário de dela em Cristo, relação ao não. Mas o Mel Gibson, antes de estrear A Paixão de Cristo, consta-se que fez questão que São João Paulo II visse o filme e a irmã Lúcia. Não terá sido ele que veio mostrar, terá enviado um seu funcionário para entregar o filme, mas depois ele sentiu necessidade de vir falar com a irmã Lúcia. Supostamente, deve-se às orações que foram pedidas no Carmelo de Coimbra pelo Mel Gibson na conversão da sua própria mulher, que não era católica, não era praticante e que depois passou a frequentar a igreja e que se converteu. Mas gente deste nível que vinha falar com a irmã Lúcia. E a gente Não. falando de milagres, né? Exato, Às vezes os milagres são tão claros, né? exatamente. Bom, voltando aqui, então assim, Ok. é muito, muito legal, porque realmente, não, é muito bonito você tá falando e a gente pode continuar nesses assuntos aí
Por são muito as- tempo, é. porque realmente a gente está em não sei se é revolução a palavra, mas a gente vê muitos atores, muitos artistas falando da igreja. Tá tendo um movimento muito bonito. Ao mesmo tempo em que o mundo tá meio maluco, a gente também tá vendo assim muita gente vindo falar. Na igreja, Dando testemunho testemunho, de vida. até o próprio, né, assim, Casarré, que é um ator lá do Brasil, que veio, também fez uma grande polêmica, que vai fazer um curso para homens, né, para que é voltar, o que é ser homem, e aí, grande polêmica. Então, assim, tem pessoas que estão levantando, né, e é muito bonito ver isso. Eu acho que devido aí muitas orações e muitas intercessões aí de muita gente, graças Sim, a Deus. mesmo em Portugal há muitas atrizes e muitos atores que nós vemos nos ecrãs e que não imaginamos e que depois, hum, durante algum tempo, quase fizeram questão de que não se soubesse que eram católicos e que agora se mostram e que se deixam fotografar a ir à missa, Sim, é que muito divulgam importante. que foram batizados, que Sim. fizeram É a muito primeira importante comunhão. usar a sua imagem pública para Exatamente, evangelizar, né? É muito exatamente. bonito isso, Testemunho. né? Eu sou muito suspeita com a atriz de quem vou falar, mas ela está agora em grande destaque em Portugal Não vai falar nesta. não, Carla. Não vai... Tô Não, brincando. não, não. Nesta recriação em Portugal da telenovela Das Páginas da Vida, a atriz Sofia Alves, que faz o papel da Helena, é uma mulher de uma fé e de uma entrega assim. Eu não sei se ela hoje se estará em Fátima ou se terá tido gravações da novela, mas é muito frequente a sua presença em Fátima e ela tem o cuidado de qualquer entrevista que faz de conseguir ir buscar o tema da sua devoção e da sua fé a Maria e a Bonito, né? Jesus. A gente, inclusive, também tem uma Miss, né? Que é lá no Brasil, uma Miss, eu esqueci o nome dela, mas também tem uma Miss muito bonita também, que ela também fala. Ela teve com as irmãs do Foi Instituto Miss Reset. Universo. Então, assim, vou deixar aqui pra gente continuar o nosso papo, mas para acabar esse assunto um pouquinho dos Exato. atores e atrizes, obrigada a vocês, né? Pessoas públicas que se demonstram e colocam a sua fé para evangelizar, isso é muito importante. Voltando ao livro, então, Voltando ao assim, livro. quem quiser o livro, vende na Paulus, no site da Sim. Paulus. Vale a pena, o livro tá lindíssimo, a tem o outro ilustração também. também tá lindíssima. E aí, esse foi o primeiro. Temos o depois esses dois pequenininhos. Qual é a Depois ordem? temos este, que foi escrito a 4 mãos, com o capelão do Hospital Dona Estefânia, com o padre Carlos As Azevedo. ilustrações são lindas, hein, Carla? As Impressionante. ilustrações deste livro são da Marta Tex, que se procurarem nas redes sociais por Marta Tex ou por Martices Ilustrações, vão lá chegar. Eu tenho na manga um novo livro que também será desta vez, porque já percebi que o meu mundo é escrever para os mais pequeninos, sobre a irmã Lúcia, e que as ilustrações também serão da Marta. As ilustrações não são da Marta, porque eu aqui fui coautora deste livro a convite, por isso também não é da editora com quem eu costumo trabalhar, é das Paulinas, mas é uma série de lições, e foi de propósito, são 13 lições que nós podemos aprender com a entrega da Jacinta. Tem uma provocação na capa, porque se chama Jacinta, a Santa de Lisboa. Pois é que os santos são do sítio onde morrem, por isso temos pena. Mas é nossa, é de Lisboa. Também muito bonito. Não, e isso é importante porque a Carla, para quem quiser, né? Vamos fazer aí a divulgação, porque é muito importante, né? As pessoas vêm a Lisboa e não sabem que podem visitar. Os espaços onde a Jacinta esteve são visitáveis e para quem quiser... A Carla faz esse trabalho, né? Visitas guiadas nesses espaços, sim. Para quem quiser, marcação. como é que faz o contato para poder fazer essas visitas, Carla? Eu tenho uma página no Facebook que se chama Oração a Santa Jacinta, ou então Jacinta em Lisboa. Podem contactar-me também por e-mail, que é facílimo o e-mail, jacintaemlisboa@gmail.com. Pois eu vou colocar escrito. É fácil, é só contactarem comigo. E porquê contactarem comigo? Para que seja possível, porque em 1920, quando a Jacinta lá esteve, aquilo era um orfanato. Mas hoje em dia é um mosteiro de Irmãs Clarissas, é um mosteiro de clausura. Por isso,
não é muito agradável que a Vá, qualquer hora se chegue lá um grupo de Sim, pessoas tem que ser programado por questão para delas. perturbar o ambiente Sim. e o ritmo A programação do delas. mosteiro. As irmãs não se negam se as pessoas tocarem à porta Sim, mas às e vezes quiserem sim. visitar. Mas agora com grupos grandes, e entenda-se que naquele espaço um grupo de 15, 20 pessoas já é um grupo É uma questão de grande. pensar de respeito Exatamente. às irmãs E é uma pela. questão de coordenação e de se marcar Sim. previamente. Pronto, então. Mas é nas Clarissas e também no hospital, não é? Também no Hospital Dona Estefânia, apesar de que o espaço físico que era a enfermaria onde a Jacinta esteve em 1920 já não existe. E isto porquê? Porque a estrutura do hospital por fora continua a ser os 2 pisos que tinha em 1920, só que eram pisos, imagine-se, era de teto alto, mas de muito alto. E o hospital foi todo reestruturado e neste espaço de 2 pisos foram criados 3 pisos. Por isso, o espaço físico desapareceu. Mas temos um memorial no lugar mais próximo desta enfermaria e temos também os relatos de alguém, do Sr. Manuel Tavares, que esteve 20 anos depois da partida da Jacinta, foi parar ao Hospital Dona Estefânia na altura do Natal de 1940 e que ainda conheceu algumas enfermeiras e que esteve na cama onde a Jacinta tinha estado na mesma enfermaria. Por isso nós temos muito com a memória do Sr. Manuel, este reviver e este conseguir-se identificar o sítio mais próximo, porque ele punha-se de pé na cama a espreitar pela janela, por isso ele consegue, com a descrição daquilo que via quando estava de pé na cama, o sítio mais próximo. Aquela capela já existia? Aquela capela já existia, sim, mas não tinha culto. Porque temos que entender que estávamos em 1920. Portugal tinha entrado o na regime. República há 10 anos. Por isso tínhamos supostamente que ser todos ateus. E não, a capela há de ter funcionado durante muito tempo quase como o armazém do hospital. Por isso temos a certeza de que a Jacinta não esteve na capela. É uma capela onde se faz o culto à Jacinta, precisamente por esta questão dela ter partido ali naquele espaço. Já agora, Mas não é histórico no sentido da a presença. capela em si não, mas a Mas memória tem, o culto É à sua reverenciado. memória é reverenciado ali, exatamente. Sim. Então, assim, para quem vocês aí do Brasil, temos seguidores, muitos seguidores lá do Brasil, né, que tem programa, que se programa, querem vir para Fátima, façam esse contato e eu acho que é uma forma de você conhecer melhor aí com a Carla, porque vai conhecer de uma forma muito mais profunda a vivência mesmo dessas crianças, né, que vieram mudar muita coisa depois dela. Já agora, também, Mariana, explicar e continuar, peço desculpa estar a martelar Sim. nisto, de a Jacinta ser a Santa de Lisboa. É exatamente a mesma questão de o Santo António nos ter sido roubado de Lisboa para Pádua, Para não é? Pádua. Pronto. É a mesma questão de, por exemplo, o Padre Pio Onde ter eles sido morrem é de roubado onde para São Giovanni Rotondo. É esta questão, porque no fundo o sítio onde o santo morre é o sítio onde ele nasce para a santidade, não é? Sim, E é onde verdade. nasce para a eternidade. Sim. E pronto, mas é um rótulo que eu acho que também tá ali. Ele vai ser de todo mundo, né? Do mundo Exato. inteiro. Pronto, então temos esse livro que é lindo, Jacinta Santa de Lisboa. Exatamente. E E aí- depois, sim, temos a novena a Santa Jacinta Marte e a São Francisco Marte, escritos também a 4 mãos com o padre João Luís Silva. E porquê? Porque há uma novena aos pastorinhos. Só que, e pronto, e lá estou eu a arranjar, como se costuma dizer em Portugal, a arranjar lenha para me queimar, mas Vai faltar o da luz. não é. Já há uma novena à Lúcia e por acaso foi o padre João Luís que a escreveu, mas porquê esta coisa de se há uma novena aos pastorinhos, porquê é que eu e o padre João Luís quisemos fazer uma ao Francisco e outra à Jacinta? Porque basta lermos as memórias da irmã Lúcia para vermos que
cada um deles... Tem a sua peculiaridade. Exatamente. Peculiaridade. Tem a sua individualidade, para Sim. sermos mais fáceis. Cada um deles tem a sua missão de vida muito bem definida. E isso vê-se numa conversa que a irmã Lúcia nos relata de o Francisco já estar muito doente, próximo de partir, inclusive, e a Lúcia diz-lhe: quando chegares ao céu, pede lá pelos pecadores. E ele diz-lhe: não, isso é com a Jacinta. Eu, quando chegar ao céu, vou consolar a Nosso Senhor. O Francisco é o contemplativo, é o menino Do silêncio. do silêncio, exatamente. O menino do silêncio, o menino da contemplação, um menino que se preocupa imenso com o sofrimento de Jesus. Na véspera de partir, ele pede à Lúcia que vá perguntar à Jacinta se lembra de algum pecado que ele tenha, porque se vai confessar. E a Lúcia vai perguntar à Jacinta e a Jacinta diz-lhe: uma vez tiraste uma moeda ao pai para comprar um realejo. Um realejo é uma gaita de beiços. Ok. E quando os meninos de Boleiros atiraram pedras, tu também atiraste. E a Lúcia faz este relato ao Francisco, porque a Jacinta também já está doente, a Lúcia tem que andar de quarto para quarto, e quando diz isto ao Francisco, o Francisco diz: esses já confessei. E vejam a humildade e a entrega deste menino. Mas deve ser por isso que Jesus está tão triste. Vou voltar a confessar. Por isso o Francisco tem esta sua missão de consolar Jesus muito bem definida. E a Jacinta tem a questão de converter pecadores, de entregar o seu sofrimento para tirar almas do inferno, e o Santo Padre. A Lúcia conta-nos algumas visões que ela terá tido com o Santo Padre. Uma delas toca-me imenso e basta irmos vendo a vida dos vários papas depois deste relato, de que a Jacinta terá visto o Santo Padre e disse: coitadinho, que está dentro de casa a chorar com as mãos sobre a cara porque o estão a insultar e porque o estão a agredir. E é nesta visão que está personificada a perseguição à Igreja na figura do Papa, não é? E a Jacinta tem esta sua missão muito definida, por isso eles têm a sua individualidade, a sua missão, porque não uma novena ao Francisco e uma novena à Jacinta. E não há mal nenhum em termos o nosso coração a tender para um ou para o outro. É como eles têm cada um tem a sua peculiaridade, né? Nós também temos, né, assim, a nossa individualidade com quem a gente se identifica mais, Exatamente. né? Tanto que cada um tem o seu santo de devoção, o seu Exato. santo, né? Isso não é nada mal, né? Completamente bom até, né? Você ter alguém E temos tantos, porque é que havíamos de gostar todos do mesmo? E vem cá, uma coisa atual, vamos pegar no gancho aí, e tem uma coisa que você está esperando, quem sabe, né? Vamos interceder. Sobre Francisco aí. Exatamente, sim. Ora, eu aventurei-me a participar num concurso, num prémio de literatura infantil. Vamos todo mundo rezar aí pela Carla para ela ganhar esse concurso. Um prémio de literatura infantil que o Pingo Doce organizou e que os resultados saem precisamente dia 14 de maio. E estamos fazendo propaganda bem feita. Exato. Porque um concurso desse é bom. E eu escrevi um livro que se chama Francisco, o menino que colecionava silêncios. Vou revelar agora uma coisa que é quem... eu achei... Pronto, eu quando participo nas coisas é sempre a ganhar. E então achei que se identificasse logo que este Francisco é o Francisco de Fátima, que ia ser posto logo de parte, porque o Pingo Doce tem que ter literatura e livros para todas as religiões, para todas as idades, para todas... Pronto. E então escrevi aquilo que eu acho que é a história do Francisco,
mas sem dizer que é o Francisco Francisco de de Fátima. Mas está lá tudo. Já agora dou-vos um exemplo aqui num parágrafo que diz assim: quando o Francisco sorria, parecia que até as flores faziam força para abrir mais depressa, só para o imitar. E quando caminhava, ia tão devagar que dava tempo às formigas para lhe dizerem bom dia, embora ele achasse que elas o diziam mais com as patas do que com a boca. Porque eu tenho uma revista que me chegou às mãos, daquelas coisas que é graça, é presente de Deus. Se alguma vez eu pensei que iria conseguir ter um exemplar de uma revista que saiu em 1946 com uma entrevista ao Tim Marto, ao pai do Francisco e da Jacinta. E é uma entrevista que o Tim Marto fala das qualidades do Francisco e da Jacinta e diz que o Francisco era o não terrales. O que é isto, o não terrales? É o deixa andar. É aquele menino que pode estar a cair o mundo, mas se não interferir com ele, Tá tudo não de há boa. problema, está tudo bem. É o menino a quem a madrinha tinha dado um lenço com a Nossa Senhora da Nazaré e ele mostrou aos amigos, feliz por o presente da madrinha, e de repente o lenço desapareceu. E alguém disse: "Oh Francisco, e o teu lenço?" "Oh, deixa lá." É este menino que dá duas Desprendido, moedas, né? exatamente, dá duas moedas, e nós sabemos que antigamente quem tinha duas moedas já se podia considerar alguém de bem na vida, e ele dá as suas duas moedas a um miúdo que não conhece lado nenhum, mas o miúdo apanhou um pássaro e tinha o pássaro preso, e ele deu-lhe as duas moedas para que ele lhe desse o pássaro. E quando ele lhe entrega o pássaro, o Francisco solta-o e diz: "Vai e não te deixes voltar a apanhar." É este menino do desprendimento, é este menino do silêncio, é este menino que se afasta da Lúcia e da Jacinta porque está a rezar, porque está a fazer companhia a Nosso Senhor. É este menino que o único pedido de Nosso Senhor que ele não cumpre é o de quero que vás à escola, quero que vão à escola aprender a ler e a escrever. O Francisco não vai. O Francisco passa lá de vez em quando, ainda chega a aprender a escrever Francisco. Aliás, o Santuário de Fátima tem este papel em que ele escreve Francisco, mas mais do que isso não. Porquê? Porque a igreja fica a caminho da escola. E ele parava na igreja. E ele para na igreja, ao pé do sacrário, escondido atrás do sacrário, para ficar a fazer companhia a Nosso Senhor. Segundo os relatos da Lúcia, passa horas de joelhos. Todo o tempo que a Lúcia está na escola, ao ir, ele fica de joelhos em frente ao sacrário, e quando ela volta para irem para casa, ele está de joelhos em frente ao sacrário. É este menino da entrega total. Por isso, eu tive vontade de que esta história pudesse chegar A mais a mais pessoas. pessoas e que as crianças tivessem curiosidade de quem é este Francisco. E quando Este sai esse Francisco que eu digo, resultado? especialista em traduzir miados de gatos, inventor de jogos sem regras e colecionador de aventuras que às vezes só acontecem a quem tem um coração bonito e feliz. Muito bonito, Carla. Olha, é uma grande escritora que a gente tem aqui. Aproveitar, minha gente. E quando é que sai o resultado, cara? Amanhã, dia 14 de maio. Amanhã? Sim. Não, amanhã é sim. É 14 de maio, sim. 14 Então de vamos maio. Olha que rezar data aí. boa. E olha, Exatamente. 14 de maio, uma data especial, e quinta-feira da Ascensão. É verdade. Que já agora, deixem-me contar, porque também é uma coisa que se sabe pouco. Nossa Senhora apareceu a 13 de maio, um domingo, e aparece na Igreja Paroquial de Fátima no dia 17 de maio, quinta-feira da Ascensão, para ensinar a Jacinta a rezar o terço. Porque Nossa Senhora aparece na 13 de maio, pede que rezem o terço todos os dias. Mas a Jacinta tem 7 anos, ela não sabe rezar o terço sozinha. Ela sabe rezar o terço todos os dias à noite com a família antes de ir dormir. Mas não sabe rezá-lo sozinha. Por isso, esta mãe que pede que se reze o terço todos os dias, Vem vai ter com a sua filha predileta, com uma delas, para ensinar
a rezar o terço numa quinta-feira da Ascensão. Olha, que graça, hein? Então, olha, vai sair, Carla, vai sair para você esse prêmio aí. E também a gente está falando aqui, eu queria também entrar um pouquinho no assunto do Anjo de Portugal, né? Porque a gente fala muito das crianças, mas tem uma figura muito importante aí que veio preparando as crianças para a grande aparição de Nossa Senhora. Exatamente, que vem preparando as crianças para a grande aparição, sem nunca fazer referência de que está a preparar para isto. Exatamente. Mas esta imagem e esta figura do Anjo de Portugal, eu escrevi agora recentemente um livro sobre o assunto e que vai ser publicado em breve. Já falaremos desse dia e porquê desse dia. Este Anjo de Portugal, nós temos a garantia de que Portugal tem um anjo, não é só desde 1916. Este anjo terá, inclusive, a lenda reza isso, terá inclusive aparecido ao Dom Afonso Henriques, ao primeiro rei de Portugal, antes da batalha que é ganha e que dá origem à formação do Condado Portucalense. Por isso, nós temos um anjo de Portugal desde a fundação do nosso país. É muita graça. Na verdade, isso daí que a gente tá falando, né? Depois, assim, tem algum livro que fala de anjos que você lembra? Alguma coisa interessante? Não, agora não vai lembrar, né? Vou lembrar, sem dúvida nenhuma, de um livro que se chama Os Anjos Não Comem Chocolate. Os anjos não... Porque é interessante, é bonito a gente falar sobre esse tema também, porque é uma coisa que é um tema que muita gente não conhece, né? Assim, que não se aprofunda muito. Este livro é um livro muito especial, Os Anjos Não Comem Chocolate. É um livro que fala de mães que passaram pela maior dor que se pode passar, que é a perda de filhos. E este livro tem por história base a história de uma pessoa de quem eu tenho a felicidade de ser amiga, que é a Emília Agostinho, que perdeu um filho muito pequenino, com 8 anos, e que na véspera de partir lhe disse: mamãe, amanhã vais ter que ser muito forte porque eu e o pai vamos morrer. E acabaram por morrer mesmo. E a Emília foi durante muito tempo presidente de uma associação que dava apoio a pais em luto, que se chamava A Nossa Âncora. E porquê é que o livro se chama Os Anjos Não Comem Chocolate? Porque o Rodrigo tinha uma amiga que às vezes pedia à mãe para ir ao cemitério e levava um chocolate. Chocolate este que a Emília depois tinha o cuidado de levar para casa até o dia em que se esqueceu. E a miúda voltou lá e o chocolate estava lá. E ela disse: olha, mamãe, estás a ver? Os anjos não comem chocolate. Pois então. Mas esse livro não é um livro mesmo só sobre anjos, é um outro lado de anjos, é depois o prolongar desta presença, que também é, no fundo, o que os anjos representam para nós, desta presença de algo divino, de algo que está noutra dimensão, mas que continua presente. O Anjo de Portugal... ainda há dias me perguntaram se realmente era o Arcanjo São Miguel. Não sei, não consigo dar essa certeza, e é o que eu costumo dizer. A irmã Lúcia só nos diz que ele se identificou como o Anjo de Portugal e o Anjo da Paz. Agora, se era Miguel, Gabriel, Rafael, não sabemos. O que a igreja até estava falando, né? De repente aí pode ser um podcast para falar sobre os anjos, né? Chamar alguém que entenda, para a gente poder aprofundar um pouquinho, alguém que seja especialista nesse tema, né? Para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema. Porque posso dar-te uma dica. Quem vai apresentar o meu livro é o Dr. Ricardo Maria Louro, que é comendador deixa-me ver se eu não me engano a dizer o nome, da Real Irmandade da Ordem de São Miguel, do Anjo de Portugal e do Anjo da Paz. E acho muito giro porque tem esta trilogia. Tem a da Real Irmandade da Ordem, por ser uma ordem, no fundo é uma ordem militar, da Ordem de São Miguel, do Anjo de Portugal e do Anjo da Paz. Para não haver aqui confusões e nem chatices, se o anjo que apareceu em Fátima, se é o São Miguel ou se não é, não sabemos se é o São Miguel ou se não é. Não disse o nome à Lúcia, disse-lhe assim: sou o Anjo da Paz, o anjo custódio de Portugal. E isto é de uma importância gigante. Nós sabermos que somos um país pequenino à beira-mar plantado,
mas que temos um anjo que toma conta de nós. Sim, sim. É um dom muito grande. E assim, é isso mesmo, e a gente procurar entender um pouquinho mais, né? Porque a nossa igreja é lindíssima, né? A gente perceber que temos anjos, né? Que protegem, que são enviados por Deus, como Deus nos ama, né? Exatamente. Ele não simplesmente nos jogou aqui na terra, ele manda os anjos dele para nos proteger, Ele para cuida, né? nos direcionar, né? Os nossos anjos da guarda, né? Quem são eles, né? Cada um tem um anjo, né? Cada casal tem um anjo da guarda, né? Cada país tem um anjo da guarda. Como Deus é incrível nesse sentido, né? E aí a Carla veio e escreveu um livro, Exato. mais um incrível livro que esse tá para lançar, ainda tá no forno. Eu não tenho ele aqui ainda, tem um papel, que é Tá. O Anjo, De lançamento Portugal. do livro O Anjo de Portugal. Exatamente. Que vai Pronto. ser na Feira de Lisboa, Que não é vai ser isso? na Feira do Livro de Lisboa e em que dia? No dia 10 de junho, que é feriado E e que é é um dedicado- nome pomposo e comprido que muita gente gosta de deixar a meio, mas que eu quero que se perceba que o dia 10 de junho é, sim senhor, o dia de Portugal, de Camões, das comunidades portuguesas e do Anjo de Portugal. Dia este atribuído pelo Papa Pio XII e Portugal tem esta figura do anjo da guarda de Portugal desde um pedido do rei Dom Manuel que escreveu exatamente ao Papa dessa altura a pedir que Portugal pudesse ter um dia dedicado ao seu anjo da guarda. E depois é exatamente Pio XII que decide que o dia seja 10 de junho. Por isso fazia todo o sentido escrever um livro para as crianças, mais uma vez, em que lhes contasse esta história desde esta aparição ao Dom Afonso Henriques, passando também pelas aparições de Fátima, mas não essencialmente e não só sobre as aparições de Fátima, mas eles perceberem que temos um anjo que acompanha a história do nosso país, porque se é desde o nosso primeiro rei, é desde o início de Portugal. Sim. E não fazia sentido que fosse outro dia, senão 10 de junho. exatamente Não, o 10 e é de muito junho. importante, né, Carla, porque Portugal precisa viver a sua tradição. É um país católico. Exatamente. É um país verdadeiramente católico, né? Onde tem o santuário, né? O berço, né? O altar do o altar do mundo. E, assim, quer dizer, o Anjo de Portugal tem que ser comemorado, sim, no dia 10 de junho. E é muito bom que o lançamento do livro seja nesse dia. E Já agora puxar também a sardinha. a brasa para a minha sardinha da importância da presença de Sua Alteza Real, o Sr. Dom Duarte Pio de falar Bragança, com nesse dia, que não tenho problema nenhum em dizer que acho que Portugal deveria ser uma monarquia e se o fosse seria o Sr. Dom Duarte o rei. E porquê ter o rei e não ter um presidente da República? Porque não me metam cá a política junto com a tradição católica, por isso acho que faz todo o sentido, a partir do momento que temos um representante da Real Irmandade presente, termos exatamente o juiz e o presidente e o responsável por essa Irmandade, que é o Sr. Dom Duarte. Boa, então olha só, presenças importantes, a Carla também vai estar lá, a escritora, né? Então, assim, lançamento do livro, O Anjo de Portugal, com a Carla presente lá, dia 10 de junho, terça-feira, às 3 horas, na Praça Amarela, Feira do Livro de Lisboa. Vai estar também o Dr. Ricardo Maria Louro, que você acabou de dizer também, a apresentação por ele. Está aí terça, mas não sei porque agora estou-me assim de repente a lembrar tá que talvez 10 de junho não seja terça. Confirmo isso agora, peraí. Não é, pois não. Dia 10 de junho, é uma quarta-feira. É uma quarta-feira. Pronto, então, de qualquer forma, eu tô falando aqui, mas o pessoal vai ver em casa, eu vou colocar aqui pra vocês o papel basta direitinho. saber que é no feriado, dia 10 de 10 de junho. junho. Mas eu vou colocar o papel, porque tá lindo a Mas arte. o papel é que está mal. O papel diz terça e não é terça. Pronto, mas aí a gente dá uma corrigida lá, não se preocupa, o papel vai estar certo. Não, é importante a gente guardar 10 de junho. É o feriado, Exatamente. o dia do Anjo de Portugal. Exatamente. Pronto. Mas vou colocar todas as informações, até para as pessoas saberem onde é. Então, estão todos convidados, vai ser um momento muito especial. Acho importante a gente estar presente, a igreja se fazer presente, unida nesses momentos, assim, de uma pessoa que faz um livro sobre ele, sobre o Anjo de Portugal, que inclusive são orações lindíssimas que ele veio nos ensinar também. Exatamente. Eu gosto muito das orações do Anjo de Portugal. Orações simples
e que Sim. têm... E profundas. Exatamente. Podemos fazer referência àquela que eu acho que é a grande oração de Fátima, que é: o meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Uma oração tão pequenina e que engloba, e desculpem-me estar a ir buscá-lo novamente, mas tenho num cantinho especial do coração, que engloba mais uma frase, e uma frase marcante do Papa Francisco em Portugal, que engloba todos. Os crentes, os não crentes, sim, os que acreditam, os que não acreditam. Uma oração que nos faz rezar por aqueles que, como nós, acreditam, mas muito mais, e como diz a jaculatória do terço, levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Muito bem, Carla. Olha, muito obrigada por essa Obrigada eu. aula de história de vida, né? de santos. É uma alegria muito grande te receber aqui mesmo. Gosto muito de você, de cada vez. Tem uma energia tão boa, Carla. Obrigada. E assim, todos não deixarem de ir nesse encontro, são convidados pela Carla, né? Exatamente. E obrigada a todos. E dia 13 de maio, mais uma vez, né? Lembrar do pedido de Nossa Senhora, rezar o terço. Rezem o terço todos os dias para alcançar a paz do mundo. E assim, puxando também a brasa para nossa sardinha, aqui na Paróquia da Parede, todo dia 13 tem o terço na igreja. Então, quem quiser rezar junto com a igreja, junto, né? Olha, e eu puxo então também para a minha paróquia, 13. que durante todo o mês de maio tem uma iniciativa que eu sou suspeita, mas que acho de grande valor e de grande importância, que é o terço na rua. Nós podemos inscrever-nos na paróquia, marcar um dia, e naquele dia a imagem de Nossa Senhora é levada à porta de nossa casa e é convidada toda a rua para vir rezar o terço. Que legal, que movimento bonito de evangelização também, né? Então, assim, acho que também a gente pode tirar daqui do que a gente está falando. Você que está assistindo, não é daqui, não é né? Tem muita gente que é de longe. Procura a sua paróquia, vai ver os movimentos que tem nela, com certeza vão ter em dia 13 de maio ou em algum outro dia. Participem da comunidade. Uma vez, assim, no sermão de um padre, né, numa missa anterior, ele falou assim: nós temos que fazer parte da comunidade cristã, temos que achar o nosso local, né? Exato. O nosso lugar. Então, você tem um lugar aí, sim. Às vezes é um pouquinho difícil de chegar, de entrar, mas não desiste, né? As paróquias precisam. Os teus filhos, levem seus filhos à igreja, né? Assim, a messe é grande e precisa de operários, né? Então, vamos levar os nossos filhos também à igreja. Não adianta a gente ter fé e não viver em comunidade essa fé. Exatamente. Não é isso? A gente E precisa partilhar. viva 13 de maio! Viva Nossa Senhora! Muito obrigada a todos que ficaram aqui conosco até agora. E viva Nossa Senhora! Viva 13 de maio! Tchau, até a próxima! Amém.